A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, como estão? Aqui eu estou na força do Senhor, amém? Com força para poder continuar essa jornada, continuar essa caminhada em nome de Jesus, né? Enfrentando em nome de Jesus todos os ventos contrários, amém? E permanecendo na fé, permanecendo nessa força que nos dá o Senhor. Glória a Deus, aleluias por isso, amém? Aqui vocês falam com a missionária Marta. Estou aqui no Chile, aqui tá fazendo um frio. Eu não gosto do frio, amados irmãos. Na realidade, eu não queria vir de missão para o Chile, essa é uma verdade. Não queria vir, não tinha isso nos meus planos, né? Até um testemunho bonito e forte também, né? Mas estava nos planos do Senhor. E passei por uma situação forte para poder entender que era algo destinado para mim. Glória a Deus, aleluia. O Senhor sabe todas as coisas, amém? A obra quem faz é Ele. Ele sabe o motivo de todas as coisas, o porquê de tudo, tudo está nas mãos dEle. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso. Eu só sei falar que o Senhor é maravilhoso. Eu vou seguir obedecendo a Ele e fazendo a vontade dEle. E fazendo o que Ele quer em nome de Jesus. Amém? O Senhor tem a sua forma de fazer as coisas. Amém? De fazer com que suas mensagens cheguem aonde cheguem, né? Hoje é dia 28 de maio de 2024. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero trazer aqui para vocês algo que o Senhor tem me revelado. Que na realidade é uma visão diferente da visão de muitos pregadores. Tá? Eu quero o seguinte, como eu tenho falado em todos os vídeos, para que vocês, inclusive, as coisas que eu falar, vocês analisem, como diz 1 de Tessalonicenses 5, 18, analisai tudo e retenha o bom. Nós como cristãos, como pessoas que estão acordadas na presença do Senhor, que estamos despertos, que estamos atentos, devemos ser prudentes, né, em tudo, analisar tudo, reter o bom, tá? Então, eu trago esses estudos e trago os mistérios que o Senhor me traz para que você analise. Leve no espírito, tá? Não analise na carne. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, não tem como você analisar algo espiritual na carne, né? Então, você tem que analisar espiritualmente. Leve em oração. E pergunta ao Senhor. Senhor, está correto essa revelação? Vem da tua parte? Quer me revelar algo a respeito disso, Senhor? Amém? E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai estar fazendo a obra na sua vida, te revelando talvez até coisas maiores, né? E tremendas. Mas o Senhor, através de uma palavra simples, através de uma indicação, Ele coloca um alerta, né, na gente, na nossa cabeça. Uma interrogação na nossa cabeça, onde vamos ter a necessidade de buscar do Senhor essa revelação. Onde vamos ter a necessidade de ir e de esquadrinhar mais as Escrituras. E esquadrinhar as Escrituras que traz para nós crescimento espiritual. Crescimento no mundo espiritual, né? E nesse momento precisamos crescer no mundo espiritual. Para ter a salvação, para alcançar a altura de varão perfeito. Necessitamos analisar a palavra do Senhor, não na letra, porque a letra mata. Necessitamos analisar a palavra do Senhor no Espírito. Amém? Buscando discernimento, buscando a sabedoria, a direção em relação, qual é a direção que realmente o Senhor está nos dando e trazendo para esse último tempo. Glória a Deus, aleluias. Amados, em Efésios 4, 14 ao 15, fala assim, ó. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados
ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, é muito interessante esse versículo e vamos analisá-lo de uma determinada maneira. Quando fala a respeito de ventos, eu estou aqui pregando para vocês, não estou? E o que está levando essa pregação para vocês? Os ventos. O vento, a força do vento, faz com que essa pregação chegue para vocês. Aí você vai falar, mas o vento... Sim, amados, não estamos falando do vento em si, estamos falando de uma força, de algo que move através dos ventos, através do ar, tá? Que move no ar, que move aqui nessa área nossa para chegar. Ou seja, a internet, por exemplo, ela move aqui nessa área, né, os sinais de comunicação e se envia. Então, de uma certa forma, está voando no vento. É interessante isso, analisar dessa forma. Por exemplo, e o que significa mais? O que geralmente, que esse versículo está falando? Aqui está falando levados ao redor de um lado para o outro, né? Com forças de doutrinas, né? Levados pelos ventos das doutrinas. O que isso significa? Pessoas que uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra coisa, uma fala uma doutrina, a outra outra, e a pessoa fica aí sendo jogada de um lado para o outro e não toma uma posição em relação, não, eu não sou levada pelos ventos de doutrinas, eu não sou levada pelos ventos de informações, eu tenho uma linha de raciocínio em relação a isso. Eu tenho um conhecimento em relação a isso. Eu oro ao Senhor e eu busco dele o conhecimento, eu sei que dessa forma não é. É dessa forma que o Senhor está falando. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Aí o versículo continua, pela artimanha dos homens. E a artimanha, amados irmãos, é a astúcia dos homens, a astúcia da maldade dos homens, de uma certa forma, não necessariamente um homem em si que vai com astúcia colocar algo para engano, mas em relação, por exemplo, à internet, tem muitas informações. Informações de quê? De homens. Então, se eu não tenho a visão e estou na direção, eu sou levada com essas doutrinas. Eu sou levada de um lado para o outro com a força dessas doutrinas, né? Essa astúcia que induz a pessoa ao erro. Já? Glória a Deus, aleluias. Mas isso eu queria que você pensasse nesse sentido, no sentido do vento. E há vários versículos que falam a respeito do vento. Inclusive, por exemplo, os 4 anjos que seguram os 4 ventos, está falando de quê? Está falando dos ventos, está falando de uma força. Não um vento necessariamente que vai soprar uma ventania sobre a terra. Não, está falando de uma força de destruição que vai vir sobre a terra. Que à medida que o Senhor sopra, isso vai saindo. Glória a Deus. E vai paulatinamente acontecendo, trazendo acontecimentos sobre a terra. Amém? De acordo com o que eu já expliquei em alguns vídeos, que fala a respeito de quê? Do relógio cronológico, ou seja, a linha do tempo, que a palavra do Senhor está colocada, as profecias estão colocadas numa linha do tempo, e quando chegam no seu tempo, elas têm que cumprir, né? A Bíblia é uma linha do tempo, aonde que está estabelecido o tempo para cumprir cada coisa aí. Então, vai chegar um momento que as coisas vão suceder, já? Glória a Deus, aleluias. E olha que interessante, por quê? Porque Daniel 7,4 também fala dos ventos. E vamos ver o que ele fala e como ele fala. Daniel 7,4. Daniel 7,4, vamos lá. Glória a Deus. Fala assim. E o primeiro tá falando o quê? Da besta, né? Que ele o quê? Ele vê 4 no 7,3, fala assim: 4 animais grandes diferentes, um dos outros subiam do mar. Subia de onde?
o mar. O que representa o mar? O mar são das nações. De uma nação subia 4 animais. Está falando que a figura de 4 homens, né? 4 homens, porque sai do mar. Sai do mar o quê? Sai do meio do povo, não é? É o que está saindo no meio do povo mesmo. Não é algo saindo da região celestial. Está falando que está saindo da terra. Está saindo do meio do povo. O primeiro era como um leão. Interessante que a tradução da Bíblia em espanhol fala leopardo, guepardo, tá? Mas se você analisar o leão, por exemplo, o leão, ele é um felino e é da família do guepardo, do leopardo. E por ser esse felino, eles têm o quê? Muita velocidade, né? Estão relacionados à velocidade que eles têm. Então, de uma certa forma, está falando que é algo que vai vir que com uma velocidade grande, tá? E com uma força também grande, porque o leão representa que uma força, a força do leão na mandíbula, né? Para poder triturar, né? Tinha asas de águia. É interessante que uma besta que tem uma aparência de leão e tinha asas de águia. O que significa? Vamos analisar. Asa é para quê? Para voar. Não é para voar? Voar aonde? Todos os animais que têm asa, eles voam nessas regiões aqui, tá? Então, tá falando que essa besta atua nessa área, tá? Nessa área onde as aves voam, nos céus, né? E a águia era a asa de quê? De águia. Fala da águia. E se você analisar a águia, qual que é a referência mais importante no animal, na águia? Os olhos, não é? A águia, ela tem o poder de voar muito alto, através das suas asas. Aqui não fala asa, ela voa muito alto e lá de cima ela vê os alvos pequenininhos aqui embaixo na terra. As cobrinhas que ela quer comer, os animaizinhos que ela quer comer, ela consegue ver, ela tem uma visão muito panorâmica em relação a tudo lá de cima, não é? Olha para você ver que referência interessante em relação a essa besta, né? E quando eu olhava, foram arrancadas as asas. Ah, então já não tinha mais asa. Então, o que significa? O que é, gente, que pode voar no vento, tá? Que arrancou a asa, ele vai continuar voando normalmente, né? Ele vai continuar aí, porque aqui está falando, o texto agora está mudando. Está mudando de figura, tá? Então, ele está fazendo uma especificação. Olha, isso aqui vai se transformar nisso. Olha em que vai se transformar. Foram arrancadas as asas e foi levantado da terra. Arrancou as asas, ele estava na terra. Então, ele estava na terra. Tá, ele estava na terra, foi arrancadas as asas dele. E aí, olha o que aconteceu. E posto nos 2 pés. Olha, 2 pés, então era uma figura de homem. Porque é o homem que tem 2 pés. Então, uma figura humana, uma imagem de homem. E aí fala assim, como um homem. É como um homem, não é um homem. É como um homem. É uma imagem. Está falando que essa imagem, que essa besta que voava aqui em cima, de pronto, ela se transforma em uma imagem de homem, uma figura, tá? Uma estátua de homem. E foi colocado nos seus pés, se parou. Mas até aí, o texto tá só até aí. Vamos ver o que acontece. E lhe foi dada a mente de homem. Ah, foi dado o quê? Um cérebro. Interessante que a Bíblia em espanhol fala assim, foi dado um coração. O coração faz uma referência ao cérebro, porque o coração é algo, um órgão que bombeia o sangue, não é? Então, nada que ver o coração com o sangue, mas o coração fala aqui de sentimentos. Então, foi dada uma mente. Em português fala dada uma mente, né? Mas, na espanhol se traduz o seguinte, dado um coração. Um coração que? Um coração que sente. E onde nós sentimos? Onde estão os nossos sentimentos? Na nossa mente. Interessante, quer ver? Vamos ver.
Segundo os doutores Stuart Remeroff e Sir Roger Perrone, eu não sei pronunciar os nomes bem, tá? Trabalham desde 1996 numa teoria quântica, que, segundo eles, a alma se encontra contida numa estrutura denominada microtubos, alojados nas células cerebrais, tá? Observação, então, ou seja, que o cérebro é o quê? É uma inteligência. O cérebro é algo pensante. Então, foi colocado nessa imagem que levantou, tá? Essa imagem de algo que ele viu que voava para lá e para cá, tá? Que você pensa, não, isso aí é inteligência artificial, isso é internet. Tem tudo a ver com o sistema de informação, o sistema informativo, que agora se transforma em uma imagem de robô e eles colocam um cérebro lá. Ou seja, essa besta foi colocada essa mente nela. E é muito interessante que esse versículo casa com Apocalipse 13, falando a respeito da besta que vem e que eles constroem a sua imagem e dá o quê? Ar. Tem vida, tem sopro de vida nela. Vamos continuar. Glória a Deus, aleluias. Vamos seguir em nome de Jesus. No 5. Continuei olhando, e eis aqui que o segundo animal, semelhante a um urso. Olha. Que animal é esse? Urso. O que o urso tem? Força nas mãos, né? Não é assim? Ele tem força para poder, por exemplo, tirar obstáculos da frente dele. Ele faz rolar pedras muito grandes, né? E ele ataca com o quê? Com as mãos, né? Ele se coloca de pé e ataca com as mãos. Uma força muito grande para quê? Destruir. O urso tem força para destruir. Semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na Bíblia em espanhol, fala que ele levantava um lado, como se ele tivesse uma ferida no ombro. Como se tivesse alguém ferido ele e ele andava aqui. Então, se você analisar desse ponto de vista, faz uma referência com a outra besta de Apocalipse também, que fala a respeito da ferida de morte dessa besta. Olha que interessante. Na sua boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Vamos analisar isso. Por que na boca dele, entre os dentes dele, tinha 3 costelas? Tá, costelas. Estamos falando de homem, não estamos falando de animal. Então, vamos analisar no reino humano. Costela. O homem, quantas costelas tem? 24. Que coisa impressionante. 24 costelas. 12 de um lado e 12 de outro. O que faz você lembrar? 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. A igreja de Cristo e Israel. As 12 tribos de Israel. E esse urso que estava devorando, porque o urso, o que ele tem? Força para devorar. Ele estava com essas costelas entre os dentes. Ele estava devorando. E o que fala em Mateus 24? Que eles iam ter autoridade, em Apocalipse também fala, autoridade para poder tocar nos santos, perseguir os santos. Glória a Deus, aleluia. E outra coisa que nós temos que analisar, por que 3? Por que não podia ser 4? Tinha que citar o número 3. Porque o 3 representa aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos falando de algo que é de Deus. Estamos falando de algo que é de Deus, que é as 12 tribos, os 12 apóstolos. Estamos falando da trindade de Deus. Estamos falando de algo sagrado da parte do Senhor, que eles vão tocar. Então, essa besta, o que ela faz? Ela devora. Ela estava comendo, ela estava devorando, ela estava matando, né? E o que ela estava fazendo com o número 3, né? Com as 3 costelas? Ela estava, de uma certa forma,
ela tomou algo que era do Senhor para ela, como se fosse algo dela, tá? Essa besta, ela subjugou o Senhor, mudou a lei, mudou os tempos. Aí fala entre os seus dentes, né? E, né, trazia essas 3 costelas. E lhes dizia, alguém falou com ela assim: levanta-te, devora muita carne. Por que essa ordem, que alguém dá essa ordem para ela, levanta e come? Porque foi dado, isso aí está nos dando uma indicativa de que foi dado poder para ela, poder tocar. Foi entregue esse poder para ela. Por isso essa ordem, levanta e toca. É forte, né? Glória a Deus, aleluias. Amados, com a perseguição de Neron, tá? Foi promulgado a lei para perseguir e matar os cristãos, os das 12 tribos dos apóstolos. Lembra do Neron? E depois veio a Santa Inquisição. Lembra da Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? O que Hitler fez? Hitler, o único objetivo dele era matar, para exterminar a raça do povo de Deus. Não vai ser diferente com o anticristo, porque aí declara: ele vai fazer de tudo para tocar no que é santo. Amém? Ele vai fazer de tudo para profanar o que é do Senhor. No 6 fala assim: depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que é o que eu falei com vocês, né? Que é a rapidez. E olha para você ver como que vai mudando a situação aqui. E o que esse leopardo tinha? Tinha nas costas 4 asas de aves. Então, esse tinha 4 aves. Oi, meu Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Tinha 4 asas. Ou seja, era veloz 2 vezes mais. 2 vezes com 2 vezes mais velocidade, tá? Tinha também esse animal 4 cabeças. As cabeças, amados irmãos, em Apocalipse, as cabeças são impérios e reinos, tá? Significa governos. Que ele tinha 4 governos que acompanhavam ele, tá? 4 governadores, 4 governantes, 4 impérios, 4 nações, vamos dizer assim. E foi dado domínio. Glória a Deus, aleluia. Depois disso eu continuava olhando a visão da noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Por que grandes dentes de ferro? Está falando do ferro aqui. Porque ele foi construído, ele parou nos seus pés, porque ele foi construído de ferro, tá? Esse foi o alumínio, ferro, ele fala ferro, né? Não sei se eles tinham esse conhecimento de todos os materiais que nós temos hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente tem uma quantidade de materiais muito grande, né? Naquela época era outros nomes, né? Outras referências. Então, por isso, às vezes essa dificuldade de interpretar determinadas coisas. Mas aí está falando dando uma referência que esse animal, né? Que essa besta terrível, ela foi feita de ferro, né? Tinha algo de ferro nela. E ela devorava e fazia pedaços, pisava com os seus pés de sobremaneira. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E ele tinha 10 chifres, ou seja, são 10 governos, tá? Nesse governo vai ter 10 governos que vai estar governando junto com o anticristo. Então, quem que é esse? Está falando de quê? Está falando do sistema do anticristo. Essa besta terrível que ele não conseguiu identificar quem que era, está falando do anticristo, tá?
Está falando do sistema do anticristo, tá? Então você vê um sistema que foi criado no ar, né? Foi criado aí há muito tempo, há muitos anos, que vem sendo criado tudo isso, né? Que vai crescendo, depois se transforma em robôs com cérebros pensantes, que está fazendo uma referência à própria inteligência artificial, porque através da inteligência artificial vai poder ter controle sobre todas as nações. Então só é possível um rei governar todas as nações ao mesmo tempo, usando essas ferramentas, usando esses mecanismos. Glória a Deus, aleluias. 8. Estava eu a observar os chifres e eis que entre eles, então tá falando do sistema, tá? O sistema, essa primeira besta é o sistema, já que gerou esse robô, eu vou falar claro, gerou esse robô, essa inteligência, tá? E vai surgir outro, e vamos ver quem vai surgir. E eu observava os chifres e eis que entre eles surgiu um outro pequeno chifre, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. O que significa chifre? Vamos ver aqui para mim não falar nada errado. O chifre significa poder e força. Então esses poderes, né, esses 4 poderes, né, que estavam aí, e aí aparece esse poder, né, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos, olha, olho de gente como de homem, de homem mesmo, então era um homem. Está falando aqui que é um homem. E tinha uma boca também, que falava com grande insolência. Esse versículo está referindo ao homem, ao próprio anticristo. Amém? Glória a Deus, aleluias. Por quê? Porque no versículo seguinte, ele fala, olha, eu vi quando o ancião, que é o ancião de dia, se sentou no trono branco, e tinha o cabelo como neve, está falando do próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jeová, amém? O Jeová Rafá, Jeová Jireh, que tem os olhos com chamas de fogo, ele senta para poder acabar com esse reinado, tá? Então, está fazendo uma referência ao anticristo. Glória a Deus, aleluias. Deu para vocês entender um pouco? Espero que sim. Em Apocalipse, vamos analisar Apocalipse 13:5, que fala assim. Vamos cá, Apocalipse, de onde está você? Apocalipse 13:5 fala assim, ó. E lhe foi dada boca para porque proferia arrogância e blasfêmia e a autoridade para agir 42 meses. Então tá falando do próprio anticristo, próprio dele em pessoa. Abriu boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitavam no céu, e foi dada que pelejasse contra os santos. Então, qual que é as costelas, né? As costelas dos santos, né? Para comer, devorar, né? Falando fazer guerra. E os vencesse. E deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua, né? Então, ele começa a reinar, tá? Ele tem total domínio sobre todas as nações. Adorarão todos os moradores da terra, cujo nome não for escrito no livro da vida. Se alguém tem ouvido, ouça, tá? Se alguém leva cativeiro, deixa eu ver aqui onde que é que eu vou agora. No 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Possui 2 chifres, parecendo cordeiro, que falava como dragão. Exerce a autoridade da primeira besta. Aqui Apocalipse está dando a sua visão, tá? A sua visão da besta que nós vimos em Daniel. Então vamos ver o que ele fala a respeito dessa. Tá. Ela exerce autoridade na presença da primeira besta. O que isso significa? Ela não tem poder para fazer nada sozinha. Ela não tem autonomia para fazer nada sozinha. O que leva você a pensar?
que ela é uma máquina. Que ela, para ela fazer os determinados sinais de maravilha no céu, ela precisa de um ser humano para estar controlando. E quem vai controlar ela vai ser o próprio anticristo. E quem que é essa imagem? Nós falamos dela no Daniel. Vamos ver aqui. Aqui também fala. Faz com que toda a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até sai fogo do céu, faz descender na terra, diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado, para executar diante da besta de novo. Olha a necessidade do texto de falar duas vezes que ela só faz os sinais, que ela só faz os sinais de maravilhas, que ela só faz os sinais no céu diante ao anticristo, entendeu? Porque ele está comandando ela. Então, nos leva a pensar que realmente é uma máquina, né? Dizendo aos habitantes da terra. Então, essa máquina diz aos habitantes da terra, ou seja, ele diz ao habitante da terra que faça uma imagem à besta. Então, esse texto aqui, ou seja, tá falando que essa imagem ainda não tinha sido o quê? Construída, tá? Então, tá falando que usou determinados sistemas para poder fazer esses sinais, mas depois dá uma ordem falando para construir essa imagem. O que é uma imagem? Uma imagem como uma imagem de gesso. Essa é uma imagem de metal. Vamos ver. E essa imagem, o que foi feita para ela? Uma imagem igual a da besta. Os robôs hoje em dia têm condição de construir uma imagem igual ao homem? Sim, tem. Para quê? Para que não só a imagem falasse, ou seja, a imagem começa a falar. Em espanhol fala assim, lhe deu fôlego de vida. Foi dado fôlego de vida a essa imagem. Aí eu lembro de um vídeo que eu vi um robô respirando pela primeira vez. E aí perguntam para ele, qual é o dia mais feliz da sua vida? E ele fala assim, o dia mais feliz da vida foi quando eu vi que eu podia viver. Que eu despertei para a vida, que eu pude respirar. Aí vocês falam assim, não, é uma máquina programada? A inteligência artificial hoje está muito avançada e ela pode fazer coisas por ela própria, tá? E se você soubesse o que está por detrás da inteligência, o que vai entrar aí e que vai dominar isso aí, eu só não vou falar para não trazer confusão para algumas pessoas que ainda não está maduro na fé e não tem determinada compreensão em relação a essas coisas. Mas glória a Deus, vai chegar um tempo que a gente vai poder falar. Então essa imagem começa a falar, esse bonequinho começa a falar. Como ainda fizesse morrer, ele vai matar? Ele vai dar autorização para matar? Quantos não adorassem a imagem da besta? Então se não adorar o anticristo, ele vai matar? E como vai ser isso? Matar todos os pequenos, grandes, ricos, ou seja, todos têm que adorar, né? Ele, grandes, ricos, pequenos, pobres, livres, escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa. Aí continua, ou seja, a pessoa que recebe essa marca, ela não vai poder comprar, não vai poder vender, ou seja, e é o número da besta e o número do seu nome. Qual que é o seu número? 666. A Bíblia fala assim, isso é o número de homem, quem tem inteligência calcule. Amados, é super fácil calcular esse número. A letra do alfabeto hebraico, o W, sabe que número significa o W? Porque lá é o seguinte, a letra A é o número 1, letra B é o número 2, a A é Aleph, e aí vai. O W, sabe que número é? 6. WWW 666. Tem explicação mais lógica que essa, que tem tudo a ver com esse sistema, essa grande besta e esse operar da besta? Glória a Deus, aleluias. Aí vamos voltar aqui um pouquinho em Apocalipse
em Apocalipse 13:1. No 13:1, olha o que fala. Fala assim, ó. Vi emergir do mar, ou seja, do povo, do meio do povo, né? Um ser humano, ou seja, saiu do meio das nações, uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre a cabeça nome de blasfêmia. Tá? O chifre é poder e força, a cabeça é império ou reino, governo, né? O mar são os povos ou as nações, né? E o diadema é o que? Poder e autoridade sobre as nações, tá? E a besta, o que significa? Que é algo superior a Deus, que se considera superior a Deus, tá? Que é algo que é o próprio Deus, tá? A besta que vi era semelhante ao leopardo. Aí, tá falando de quê? Tá falando de velocidade, tá? Então, a besta que vi, né, veio com muita velocidade, com muita força, porque os seus pés eram de urso, tá? Como um leão, com força para devorar. Quem lhe deu poder? O dragão lhe deu poder. Satanás lhe dá poder. E dá o seu trono e lhe dá grande autoridade. Vi então uma das suas cabeças como golpeadas de morte, tá? Feridas de mortes. Mas a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou em seguida delas. Então o dragão deu autoridade à besta também, para que todos adorassem a besta, dizendo: quem é essa? Quem é semelhante a esse? Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, eu trago esses estudos para vocês estar analisando nesse ponto de vista, em relação a essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Amém? Para que você leve em oração em nome de Jesus, porque esse sistema, ele já está todo montado já, estrategicamente todo montado. E as peças do quebra-cabeça está sendo, do quebra-cabeça não, a peça do, o quebra-cabeça já está sendo montado, já está terminando de montar já, tá? Essa rede neural, esse sistema neural está sendo totalmente terminado de completar, tá? Essa rede neural de alimentação, tá? Esse computador grande que vai ter todas essas informações, que vai ter todas essas capacidades, vai manter esses controles enormes, estão todos sendo elaborados. E com a ajuda dos governos, tá? Com a ajuda das grandes bestas, tá? Que também pode se chamar de bestas, como se refere a Apocalipse, que são o quê? São governos, tá? Um dando a mão para o outro e construindo esse império, construindo esse governo, tá? Nós é que olhamos os governos de uma forma diferente e pensamos que os governos estão distantes um do outro. Não, eles não estão distantes. Eles estão completamente conectados, tá? E todos unidos para um propósito. É claro que muitos vão resistir a esse sistema, como alguns têm resistido e têm sido tirados e vão ser tirados, tá? Como peças do xadrez, tá? Ah, esse caiu, esse me serve, esse não me serve. Tudo para a elaboração e implementação desse sistema, tá? Por isso que, se vocês analisar, por exemplo, uma pessoa que vocês conhecem muito e que muito brasileiro ama muito por causa da simplicidade dele, ele anda em todos os governos, ele anda entrando e saindo. Ele acabou de ir, foi para a China, conversava com a China, fazer aliança com a China, e agora ele foi para estar na Argentina fazendo aliança com a Argentina. E os países que não aceitam as alianças que ele está fazendo, ele declara guerra. E declara guerra assim como tem declarado também, declarou no Brasil, que vocês não entenderam a declaração de guerra dele. Porque vocês não estão olhando nesse sentido desse governo único que está sendo montado e que, de uma certa forma, determinados governos que fizeram umas alianças aí, estão contra esse sistema, tá? Então, por isso que, se vem uma guerra e falem assim,
Ah, veio uma guerra por causa de território. Não, isso é por causa de uma determinada conquista. Compreende? Eles não vão entregar para nós todos os pontos. Eles não vão abrir, tá? Então, alguns presidentes têm informações que nós não temos, que não chega até nós, tá? Então, por isso que está movendo as coisas muito rápido. E aí, em Apocalipse, você vê mesmo. A respeito do leopardo, você vê a rapidez que o leopardo se move, né? Então, vão se mover com uma rapidez muito grande, tá? E estão se movendo. Você vê, se você analisar bem, você vai ver os governos montando e fazendo as coisas muito rápido. Por quê? Muitas coisas agora vão começar a acontecer nessa área também, não somente na área espiritual, tá? Da parte do Senhor, que vai começar a acontecer em relação ao Senhor proteger e guardar a sua noiva, as coisas em relação ao Senhor fazer tremer a terra ou fazer acontecer determinados acidentes para fazer a noiva despertar, porque o Senhor sabe o tempo realmente que já está e que eles estão armando com muita força e muita velocidade para poder colocar esse sistema todo operante, tá? O Senhor tem feito de tudo para poder fazê-los esperar um determinado tempo ainda. E nós que estamos acordados, que estamos atentos a essas coisas, que com as nossas orações pedindo ao Senhor para poder paralisar um pouco esses planos deles, para intervir nos projetos dele, causando esse um pouco de atraso em relação a esperar com que algumas pessoas que não acordaram para Jesus ainda, se acordem, se despertem. O Senhor está mais preocupado nesse tempo, irmãos, com os que se converteram já. Os que estão dentro da igreja e falando, Senhor, eu te amo. Esses o Senhor está mais preocupado. E em relação a todas as pessoas, a palavra do Senhor fala que todo aquele que chama pelo nome dele vai ser protegido e guardado. Ele tem a misericórdia, ele vai manifestar a misericórdia dele. Mas, se a pessoa não está completamente preparada em santidade, em condições de ser retirada, tá? De ter esse escape, como diz a palavra do Senhor, né? Que ele vem com escape, essa pessoa, ela vai ser protegida porque clamou o nome do Senhor, ele vai estar guardando, mas vai passar por determinadas situações. Amém? Como você sabe, a própria palavra do Senhor fala que todo pecado tem consequência, não é assim? Então, assim são as coisas. Glória a Deus, aleluias. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum versículo do escape. Tinha anotado aqui. Amados, eles vão usar todas as estratégias que eles têm na mão, porque o objetivo deles, como leu em Apocalipse a respeito das costelas, né? Das 12 tribos e o povo dos 12 apóstolos, né? Que é a igreja, vai estar, o seu alvo principal. Por quê? Somos os únicos que interpõem a eles. Eles são o quê? O próprio reino de Satanás, que não suporta a luz. Compreende? Somos os que se opõem a eles. Somos a raça que eles querem eliminar. E eu tenho que falar. Às vezes é difícil porque algumas pessoas não vão compreender. Alguns religiosos não vão compreender. Mas eles, de novo, estão fazendo a questão do mesmo que Hitler fez. Essa questão de separar a raça. Tá? Então, por isso que, de uma determinada forma, o reino das trevas tenta tanto nos contaminar. Porque nos contaminando, trazendo contaminação para a igreja, vai fazer com que a igreja não suba. Vai fazer com que as pessoas não subam se está contaminada, se está em pecado. Então estão usando todas as estratégias. Todas as estratégias, amados, todas, científicas, todas.
Inclusive, a própria vacina também foi uma estratégia e nós não percebemos. Nós não estávamos vigiando em relação a isso. Por isso, trouxe determinadas consequências nos organismos. Por quê? Isso é para colaborar com o plano, colocar em ação o plano deles agora, o seguinte plano deles. Já? Eu não vou entrar em detalhes, de verdade, eu conheço do assunto, mas eu tenho temor em relação a falar, porque qualquer coisa que a gente fala, algumas pessoas na hora se levanta contra, não é? Não que eu tenha medo, porque eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, eu não estava gravando esses vídeos e não estavam falando, entregando as mensagens que eu estou entregando. Mas eu prefiro deixar o Senhor falar e a hora que Ele quiser tocar nesse assunto, Ele vai falar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu deixo vocês em nome de Jesus. Vou estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Coloco, Senhor, essa gravação, Senhor, nas tuas mãos, essa mensagem, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Coloco, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, no teu controle, sopra, Senhor, sobre essa vida, Senhor, com essa palavra, trazendo, Senhor, entendimento, discernimento, Senhor, claridade, Deus, para esses olhos, Deus, em nome de Jesus. Arranca toda a cauterização dessa mente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, tira essas escamas, Senhor, abre os olhos do seu povo, abre os ouvidos do seu povo, Senhor, o povo que está com a boca fechada, faz eles abrir essa boca, Senhor, quebra toda cadeia, Senhor, quebra, Senhor, toda corrente, Senhor, que prende, Senhor, o teu povo, que impede o teu povo de avançar, tanto no espiritual, Senhor, como em outras áreas também, Senhor, em nome de Jesus, liberta, Senhor, o teu povo de todas as prisões, Pai, esteja alcançando, Senhor, essa vida, Senhor, que todavia, Senhor, não entendeu, Senhor, que tem que se arrepender, que tem que voltar atrás em relação aos seus pecados, que tem que perdoar, que tem que entregar a sua vida totalmente para Ti, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, faz um mover sobrenatural, Senhor, sobre esse povo, sobre essa vida, em nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, todo o impedimento, Senhor. Tudo que impede, Senhor, essa pessoa, Senhor, de chegar até a Tua presença, de sentir, ó Deus, o Teu toque, de andar, Senhor, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus maravilhoso, Deus tremendo. Toca, Espírito Santo de Deus, no alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, dessa pessoa. Traz transformação, Senhor, para a vida, dessa vida, Senhor. Enche ela do Teu Espírito, Senhor, e faz ela caminhar conforme o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Fala com teu povo, Senhor, dá sonhos, visões, direções, Senhor, para que esse povo, Deus, em nome de Jesus, acorde, Senhor, porque é insuficiente todas as mensagens, Senhor, que enviamos, Pai, que às vezes, Senhor, não alcança a todos, Pai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, os impedimentos, Senhor, que se levanta contra as mensagens, Senhor, que nós colocamos, Pai, nas redes, Pai, em nome de Jesus. Toda estratégia maligna, Senhor, toda, Senhor, inteligência maligna, Senhor, que tenta parar, Senhor, os vídeos e parar, Senhor, a propagação, Senhor, do Teu Evangelho, a propagação, Senhor, do Teu querer, Senhor, mesmo que sejam, Deus, vídeos, Senhor, que traz, Senhor, ao povo, Senhor, a realidade do tempo que nós estamos vivendo, Senhor, para trazer, Senhor, um despertar nas suas vidas, Senhor, para fazer eles entender, Senhor, que realmente estamos no tempo do fim, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz alcançar, Deus, eles, Senhor, com esses vídeos, com essas informações, em nome de Jesus. Toma domínio, Senhor, e toma controle, Senhor, sobre toda essa internet, Senhor, porque Tu és aquele que controla todas as coisas. Por isso, Senhor, colocamos, Senhor, isso dentro do Teu domínio, Senhor. Colocamos isso tudo, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu, Senhor, direcione da forma, Senhor, que Tu compreende que é melhor, Senhor. Para que Tu tomes, Deus, isso como uma arma, Senhor, para ser utilizada, Senhor, para alcançar, Deus, vidas em nome de Jesus. E quando alcançar essas vidas, Espírito Santo de Deus, faz um mover sobrenatural nessa vida. Se essa pessoa precisa de cura, traz cura. Se precisa de restauração, traz restauração, Senhor, imediatamente nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Aviva, Senhor, o Teu povo, aviva, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para que nós, Senhor, recebamos, Senhor, nesse tempo, Senhor, o avivamento, Senhor, tão esperado, Senhor. Faz o povo compreender, Senhor, que o avivamento, Senhor, não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, Senhor.
Eu tenho que buscar por ele, Pai. Ajuda o teu povo, Senhor, que tem dificuldade de orar. Ajuda o teu povo que tem dificuldade, Senhor, de ler a palavra, de estar em comunhão contigo, Senhor, a permanecer na tua presença. Acampa, Senhor, anjos, dá ordem a teus anjos, Senhor, a acampar em lugares estratégicos, Senhor, nesse país, Senhor, em cada cidade, Senhor, em cada bairro, Senhor. Guardando, Senhor, a casa desse irmão, Senhor, com espada desembainhada de fogo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Esteja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, formando uma coluna de fogo, Senhor, sobre essa casa, Pai, aos lados dessa casa, Senhor. E não admita, Senhor, que venha, Senhor, sobre esse lugar nenhuma interferência maligna, nenhum dardo envenenado do inimigo, Senhor, seta inflamada do inimigo, venha, Senhor, atuar contra, Senhor, essa vida. Nós, em nome de Jesus, no poder e na autoridade que o seu nome nos dá, Senhor, repreendemos em nome de Jesus toda seta inflamada, todo dardo envenenado, toda arquitetação maligna contra essa vida. Eu quebro agora em nome de Jesus. Todo embaraço, Senhor, todo pedra de tropeço, Senhor, toda barreira, Senhor, que se coloca nesse caminho, Senhor, seja arrancada em nome de Jesus. Essa pessoa que se sente pesada, Senhor, essa pessoa que se sente, Senhor, um fardo pesado nos seus ombros, seja livre agora em nome de Jesus. Essa pessoa que precisa de libertação, seja livre agora em nome de Jesus. Ó Deus, essa pessoa que necessita cura, Senhor, cura de depressão, cura no cérebro, Senhor, em nome de Jesus, seja curada. Deus, toca, Senhor, no resto, Senhor, que ficou nesse corpo, Senhor, das vacinas, Pai. E arranca, Senhor, todo o metal pesado, Senhor, nesse corpo que foi implementado, Senhor, de uma forma ou outra, Senhor, em nome de Jesus, trazendo contaminação para esse corpo. Arranca, Senhor, toda forma de contaminação, Senhor. Contaminação, Senhor, por coisas que comeram, contaminações, Senhor, no corpo, Senhor, no organismo, Senhor, trazendo enfermidades, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Contaminação, Senhor, através de palavras, Senhor, contaminação através de pecados, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Leva o teu povo, Senhor, em arrependimento. Levanta o teu povo, Senhor, em arrependimento, Deus. E ensina teu povo, Deus, a buscar a tua presença com todo o coração, Senhor, e com toda a força, Senhor, das suas almas, Pai, em nome de Jesus, para a glória e honra do seu santo nome. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um abraço.